Você já olhou para as estrelas e se perguntou: como tudo começou? A história da humanidade, sua e minha, é uma história tão antiga quanto o tempo. É uma história de criação, de amor, de perda e, por fim, de esperança. Uma história que começa no livro de Gênesis, com um Deus que falou e um mundo que ganhou vida. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos leva de volta ao princípio de tudo. Ele nos fala de um tempo em que não havia nada além de Deus, existindo fora do tempo e do espaço. E então, num ato de poder e amor inimagináveis, Deus falou, e o universo explodiu em existência. Faça-se a luz, disse Deus, e houve luz. Imagine a escuridão, densa e pesada, repentinamente atravessada por uma luz brilhante e pura. Este foi o começo. O primeiro dia. Nos 5 dias seguintes, Deus continuou a falar, e a cada palavra, o mundo tomava forma. Ele separou as águas do céu, criando o firmamento e a terra. Reuniu as águas nos mares e elevou a terra seca, cobrindo-a com vegetação exuberante. Colocou o sol e a lua no céu para governar o dia e a noite. Encheu as águas com criaturas que nadavam e os céus com pássaros que voavam. Finalmente, criou os animais, cada um único e maravilhoso. E então, Deus criou o homem. Formado do pó da terra, o homem recebeu o sopro da vida e se tornou um ser vivente. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, moldou o homem com suas próprias mãos, dando-lhe uma alma e um propósito. Deus o chamou de Adão e o colocou em um belo jardim chamado Éden. Este jardim era um lugar de beleza indescritível, onde cada planta e animal coexistiam em perfeita harmonia. Era um paraíso, um lugar de paz e abundância, onde Adão vivia em perfeita harmonia com Deus e toda a criação. Ele tinha tudo o que precisava e mais, vivendo em comunhão constante com seu Criador. Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Adão, apesar de estar cercado por tanta beleza, sentia a falta de uma companhia igual a ele. Então, da costela de Adão, ele criou a mulher, Eva. Ela foi feita para ser sua companheira, alguém com quem ele pudesse compartilhar a vida e todas as maravilhas do Éden. Juntos, eles eram o ápice da criação, feitos à imagem de Deus, encarregados de cuidar do seu mundo perfeito. Eles viviam em alegria e unidade, cuidando do jardim e de todas as criaturas que nele habitavam. No entanto, o paraíso deles não duraria para sempre. Uma sombra começou a se formar sobre o Éden, trazendo consigo a promessa de mudança e desafio. Tentados pela serpente, Adão e Eva desobedeceram ao único mandamento de Deus, mergulhando a humanidade no pecado e no sofrimento. A escolha deles trouxe consequências profundas, alterando para sempre o curso da história humana. Gerações se passaram, e o pecado se espalhou como uma doença pela terra, contaminando corações e mentes. O mundo que Deus havia criado, um mundo destinado a refletir sua bondade e glória, estava cheio de violência, perversidade e corrupção. A beleza original da criação estava obscurecida pela escuridão do pecado. Deus viu a profundidade da depravação humana e ficou triste. Seu coração estava pesado com a dor de ver sua criação se desviar tanto do caminho da retidão. No entanto, mesmo em seu julgamento, Deus se lembrou da misericórdia. Ele não queria destruir tudo o que havia criado, mas sim dar uma nova chance à humanidade. Ele viu um homem justo, Noé, e escolheu poupá-lo e sua família. Noé era um homem de fé, que andava com Deus em meio à corrupção ao seu redor. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, uma enorme embarcação que os preservaria durante o dilúvio que viria. A construção da arca foi um ato de obediência e fé, e assim, enquanto a chuva caía e as águas subiam, Noé, sua família e 2 de cada criatura viva encontraram refúgio dentro da arca, um testemunho da fidelidade de Deus, mesmo diante do pecado humano.
A arca tornou-se um símbolo de esperança e redenção. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu, submergindo a terra sob um vasto mar agitado. Toda a vida fora da arca pereceu. Mas então, tão repentinamente quanto começou, a chuva parou. As águas do dilúvio baixaram, revelando um mundo purificado e renovado. Ao sair da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, um símbolo de gratidão e devoção renovada. E Deus, comovido pela fidelidade de Noé, fez uma aliança com ele, uma promessa de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris no céu, uma lembrança de sua fidelidade e sua promessa de esperança para todas as gerações. Alcançando os céus, a Torre de Babel. Gerações se passaram e os descendentes de Noé se multiplicaram e se espalharam pela terra. Eles construíram cidades, estabeleceram civilizações e começaram a explorar a vastidão do mundo ao seu redor. Mas à medida que se distanciavam da memória do dilúvio, também começaram a se afastar de Deus. Na terra de Sinar, o povo se reuniu com um plano ousado e orgulhoso. Eles construiriam uma torre tão alta que seu topo alcançaria os céus. Esta torre, eles acreditavam, os tornaria famosos e garantiria seu lugar no mundo. Eles não precisariam mais depender de Deus. Eles alcançariam a grandeza por meio de sua própria força e engenhosidade. Espalhados, mas não esquecidos. O alvorecer das nações. Deus viu a arrogância e o orgulho nos corações das pessoas. Ele sabia que a torre, um monumento à ambição humana, só os levaria para mais longe dele. E assim, em um ato de intervenção divina, Deus confundiu suas línguas. Sem mais poderem se entender, as pessoas abandonaram a torre e se espalharam pela terra. Este evento, a Torre de Babel, marcou o nascimento das nações. De um único povo falando uma única língua, Deus criou uma tapeçaria de culturas e idiomas, um testemunho de seu poder criativo e seu plano soberano para a humanidade. Ecos do Éden. Lições do Gênesis. As histórias do Gênesis, da criação ao dilúvio e à Torre de Babel, são mais do que apenas história antiga. São verdades atemporais, entrelaçadas na própria estrutura do nosso ser. Elas nos lembram que somos criados à imagem de Deus, dotados de dignidade e propósito. Elas revelam as consequências devastadoras do pecado e a profundidade do amor e da misericórdia de Deus. Essas histórias também nos ensinam que Deus está intimamente envolvido na vida de indivíduos e nações. Ele é um Deus que intervém, que julga, que redime e que, em última análise, opera todas as coisas de acordo com sua perfeita vontade. Uma promessa sussurrada. Esperança para a humanidade. Embora a humanidade tenha se desviado de Deus no jardim do Éden, a história não termina aí. E continuado a se rebelar contra ele, uma promessa foi sussurrada através das gerações. Uma promessa que ecoou através dos tempos, passando de pais para filhos. Uma promessa de redenção, de um Salvador que um dia viria para preencher a lacuna entre Deus e o homem. Este Salvador traria luz onde havia escuridão e esperança, onde havia desespero. A história do Gênesis, embora repleta de triunfo e tragédia, nos aponta para essa esperança, uma esperança que nunca morre. Essa promessa de um futuro onde o amor de Deus finalmente triunfará sobre o pecado e a morte. Um futuro onde a vida florescerá novamente. E assim, a história que começou no Jardim do Éden continua. Uma história de redenção e renovação. Uma história da busca da humanidade por significado e propósito. Uma busca que é tanto pessoal quanto coletiva. Uma história que encontra seu cumprimento final no amor e na graça de Deus.
e é nesse amor que encontramos nossa verdadeira esperança e redenção.